Bom, muito boa tarde. A gente está aqui com o Marcos Santos, um dos diretores aí do sindicato. A gente vai falar um pouquinho do caso da situação da Mirage, do processo que tramita aí desde 2012. O processo que tramita desde 2012, que era da Expresso Regional, que vários pais de famílias ainda aguardam para poder receber esse processo aí, esse dinheiro, esse tão esperado dinheiro. Primeiramente a gente está falando com os cuidados aí respeitados pelo Ministério da Saúde, né, com todos os cuidados, higienização de álcool em gel, máscara. E tudo bem, Marcos? Tudo bem, Johnny? Muito boa tarde aí. Boa tarde a todos os internautas e quem nesse momento está aí do outro lado aí e vai nos assistir, está nos assistindo, né, Johnny? Sim. Então, a gente está aqui ao vivo falando com o Marcos Santos, um dos diretores do sindicato dos rodoviários. E desde 2012, né, a empresa Expresso Regional ela deixou de operar na cidade de São Roque, aí por péssimos serviços prestados à população, pelo que eu me lembro aí, né. Aí a Artesp abriu licitação e teve vários interessados, e um desses interessados para entrar foi a Aviação Piracicabana, não é isso? Exatamente. 2000 e... já faz tempo, né? 2012, 8 anos já, 2012, né? 8 anos. Eu mesmo fui um dos que trabalhei 11 anos, né? 11 anos na Expresso Regional. O Johnny acho que trabalhou um pouco menos, mas teve gente mais antiga também. E desde 2012 a Piracicabana assumiu e está até hoje no transporte, né, em toda a região. E a gente tem uma vida, tivemos uma vida, né, Johnny? Não só eu, como vários trabalhadores, teve uma vida aí na Expresso Regional. Uma vida essa que a gente esperava ser diferente, né? Que no final das contas, hoje uma empresa quando fecha as portas, não é muito novidade, porque nós sabemos que as coisas do jeito que está difícil, mas a gente não esperava ser tão longo assim, né, para receber, igual passou-se 8 anos, não é isso? 8 anos aí de muita espera, né? Que na verdade praticamente ninguém recebeu até os dias de hoje. A empresa hoje ela opera São Roque Itapevi, São Roque Cotia, São Roque Araçariguama, São Roque Pirapora, Itapevi, Araçariguama, São Paulo, não, aliás, fazia São Roque a São Paulo, porém ela deixou de atender essa linha, né? Que é São Roque São Paulo, deixando Isso. sobre responsabilidade do Cometa. Perfeito. Hoje a Piracicabana opera nas linhas menos a de São Paulo. Eles fizeram uma troca, né? Trocaram umas linhas lá de Piracicaba e em troca da linha aqui de São Paulo, São Roque, São Paulo. E a maioria, ou seja, a maioria do pessoal dos trabalhadores hoje está trabalhando, mas muitos mudaram e tudo mais. Mas vamos falar um pouco, né, dessa espera, né, esse tempo todo aí. Que a culpa foi de quem? Não, quem é o culpado? O culpado foi achar um comprador, né, Johnny? Quantos compradores a gente levou lá, inclusive acho que até você também, ou quantos que levaram interessado, o Rodrigo, né, que é um dos nossos companheiros também. A gente levou e não tinha comprador para esse terreno. E falando agora como representante legal, nós o que o sindicato fez nessa parte? Pegou esse terreno de 19 mil metros para garantia do nosso tempo de trabalho. Só que cadê o comprador? As dificuldades, quem ia lá comprar queria a preço de banana, né, que não pagava aos trabalhadores, né, e passou por esse tempo todo. E a gente nessa agonia. Então, quem perdeu com isso tudo? Nós trabalhadores. Os próprios trabalhadores esperando esse tempo todo, né? Também a gente fala aqui declaradamente a dificuldade que teve na parte judiciária também, que vamos ver que realmente falta aí um pouquinho de atenção com os trabalhadores e principalmente quando a gente fala em coletiva, era para ter
uma atenção a mais, e nós não estamos vendo isso. Hoje o judiciário está levando para o lado, chegou lá na pilha dos documentos, ele vai ouvir, ele vai atender, sendo que nós estamos falando aí de um número tão elevado, né? Nós estamos falando aí de 115, se não me falha a memória. Você tem o número aí exato, Johnny? Que até me fugiu a memória. Eu acho que é quase 180 funcionários, 180 mais ou funcionários. menos isso. Exatamente, então. Devia dar uma atenção. Uma atenção no quê? Destrinchar a papelada, dar um pouquinho mais de atenção. Quantos compradores foram lá, chegava na hora de pagar, pulava fora. Então, resumindo tudo, quem está prejudicado, quem ficou prejudicado, quem está na espera até hoje, somos nós trabalhadores. A única coisa que eu digo como representante legal é que o sindicato ainda correu atrás e segurou esses 19 mil metros, que hoje também está uma polêmica tão grande aí, né, Johnny? Em relação à venda desse terreno. Em 2012 tem um relato aqui que foi um dos seguintes funcionários, eu acho que trabalhou 3 anos na empresa, recebeu apenas R$ 489 porque nenhum fundo de garantia estava recebendo corretamente. Sendo que até o dia de hoje, nem esses... Aliás, só conseguiram sacar os 489. Eu, por exemplo, que fui um dos ex-funcionários da empresa, consegui receber 220 e fiquei 2 anos e meio lá. Tanto que a empresa não estava conseguindo fazer o depósito legal aí para todos os funcionários. E até hoje aguarda aí, né? Ela deixou em 2012 a garagem como para venda, como débito aí para ser vendida e pagar os débitos aí para todos os funcionários que aguardam até hoje, né? Desde 2016 a empresa... Aí depois entrou, né? Na verdade, a empresa... Aliás, em 2016 a empresa Aviação São Roque começou a apresentar algumas dificuldades financeiras, aí entrou alguns interessados para comprar a garagem, que tanto foi o Rico de Castro, Ronaldo de Luca, que é o Miguel, né? Que é, se eu não me engano, como que é o nome? O Naco Base, né? O Naco Base. O Naco. E a Mirage, né? Só que depois teve 3 lances aí, o Ronaldo de Luca, que é o Castro, acabou desistindo da proposta. Aí ficou ficou as duas propostas aí, a Mirage e o Rico de Castro, que o Rico de Castro ofereceu 2.600.000 à vista, porém nesse caso aí a Mirage acabou ganhando, né? Porque depois de pressionar, o sindicato pressionar por melhor proposta aí para a Mirage, eles melhoraram essa proposta, oferecendo aí 300 mil em outubro, 350 mil em novembro e os 59 parcelas de 50 mil. Porém, depois chegou em novembro, eles alegaram que estavam com dificuldade financeira e não conseguiram pagar e pediram adiamento, né, dessas parcelas, caso que tinha essas dificuldades financeiras aí, referente aos compromissos aí do 13º e tal. Aí a gente está acompanhando aí também que os advogados da Mirage protocolam um documento falando que para suspender pelo menos um pouco desses valores agora, né, pelo motivo do Covid, mas só que lembrando que desde o ano passado eles vêm dificultando, né, essa dificuldade financeira aí, para poder pagar esses valores aí, invertendo as questões financeiras aí. O que você tem a dizer sobre isso, né? Então, vamos falar hoje da situação. Realmente ficou difícil para todos, né? Desde de classe baixa, média e alta. E aí a gente vê o seguinte, que realmente a parte de dificuldade é grande, né? E eu vejo que a esperança nossa era a Mirage. A esperança nossa era a Mirage, que é o único comprador que chegou junto, que ganhou, né, a vez, e o judiciário aceitou. Então, ele fazendo esse pedido hoje, né,
para pagar do jeito que está, para nós, está sendo prejuízo também, é ruim, é ruim. Só que nós vimos também que do outro lado não tem outro comprador, né? Na minha opinião, quando ele fala de dificuldade, eu acredito, porque foi numa péssima hora que eles vieram a assumir esse compromisso. E depois, em seguida, veio a pandemia, a qual veio passar por todas essas dificuldades. E também uma empresa que está nativa, que está pagando, tem um subsídio, vamos falar da vida da Mirage, tem um subsídio que não foi cortado, está pagando os funcionários ainda, meio um pouco com atraso, tudo, algumas coisas, mas está cumprindo, está honrando por enquanto, né? Até a gente ver como que vai ficar isso, vai pegar aquele dinheiro do governo e tudo mais. Só que coisas à parte. Esse compromisso que ela assumiu, como lá no começo, os 300 mil, ela já pediu uma protelação, né? Para pagar somente 50 mil, né? O pedido feito pelo, inclusive, o Dr. André Nardini de Oliveira Rolante, feito no dia 20 de novembro de 2019, ele protocolou um pedido na justiça. Sim. Falando que o importe é de 300 mil, né, no mês 11, sucessivamente mês 12, importe de 350 mil. Aí diz aqui, contudo, algumas operações financeiras firmadas para a hora, alega algumas dificuldades, conforme a gente falou anteriormente, devido ao 13º salário, e ele pede ao juiz que um entendimento para que esse pagamento seja feito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele pediu a inversão de valores, não é isso? Isso, a inversão de valores. Que fosse acontecido em janeiro de 2020 e em fevereiro. E depois o restante de 50 mil. Só que daí eles protocolaram um outro pedido aqui no mês de... Deixa eu dar uma olhada. Depois eles alegaram que referente à pandemia e tal, inclusive foi no mês de março, que eles alegaram para suspender esses pagamentos aí, o pagamento maiores, que eu acho que vai... na verdade, os advogados só estão esperando esse pagamento maior para poder pagar os funcionários aí, que vai ter uma garantia melhor sobre isso, né? Os 350 mil. Correto. Eu acho, Dona, assim, da minha parte, como também que sou funcionário da antiga Expresso Regional, eu, da minha parte, se tivesse um outro comprador hoje, seria muito melhor para a gente. Eu não defendo, né, o judiciário que vai decidir, é claro, né, mas eu não defendo esses 300 mil e os 350 mil, eu sou de acordo, tinha que cumprir. Mesmo assim, nós ainda estávamos prejudicados. Eu defendo, em nome do sindicato, em nome de todos, que cumprisse esses 300 mil e os 350 mil. As dificuldades e tudo. Já é parcelado, já estamos perdendo em 59. 59 parcelas de 50 mil, é isso, né? Isso, exatamente. Então, já estamos prejudicados aí. Entendeu? Tem que manter esses 300 mil e esses 350 mil. A Mirage fazendo isso, eu acho que levaria. Caso ao contrário, eu sou contra essa venda. Eu sou contra. Entendeu? Porque tinha que ter. Só que eu sou contra assim, se tivesse um comprador hoje e o judiciário, nós tínhamos que reunir entre os trabalhadores, ter mais ação nisso aí. Porque é um ou outro que corre, é um ou outro que opina, né? Ninguém vai dar cara, nós temos que unir nesse momento. A voz do trabalhador é a voz do sindicato, e o que os trabalhadores pediram, o sindicato vai acatar, mas só que tem que ter união. Quando a gente pede uma assembleia para falar, só vai poucos, sendo que é 180 funcionários. Então cadê os demais? Então, para a gente segurar um negócio desse, como a gente já garantiu o nosso bem, eu acho que tinha que estar mais unido. Eu sou contra o judiciário. O judiciário, se decidir, está decidido, mas eu sou contra não pagar esses 300 mil e esses 350 mil. Eu acho que nós já perdemos muito, estamos numa situação, né, difícil. Não, se está difícil para eles, imagine para nós, entendeu? Então, eu sou contra. Tomara que o judiciário olhe com carinho para os trabalhadores e que venha aí uma proposta melhor. Caso contrário, eu sou contra essa venda dessa forma. No dia, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só um minuto, por gentileza.
A Lília, parabéns pela iniciativa. Marcelo Gonçalves está assistindo. Deixa eu ver mais aqui. Will Gonçalves. Amanhã tem live do Will Gonçalves, às 14 horas. João Rafael, parabéns Marcão, à frente pelo nosso trabalho, valeu. Aline Soares também está assistindo, a Juliana Mara Rodrigues. Bom, teve 9 compartilhamentos, aliás 12 compartilhamentos, e a princípio tem 10, 15, 20 pessoas assistindo ao vivo aí. No dia, deixa eu voltar aqui, teve uma decisão recente agora, que foi no dia 5, do juiz Paulo, deixa eu dar uma olhada, é do juiz Paulo, se não me engano, Paulo Belotti, né? Sim. Ele pediu para que a Mirage, ele pediu quanto ao pedido formulado pela Mirage, pediu para que eles formulassem a real situação da questão financeira aí da empresa Mirage, né, que deve apresentar suas decisões aí em 15 dias, para que realmente essas decisões aí não tenham sido tão prejudicadas, né, no caso. E, bom, é isso. O juiz pediu durante 15 dias, um prazo de 15 dias para que a Mirage apresentasse aí as suas dificuldades financeiras, né? E, bom, a gente sabe que cabeça de juiz a gente nunca sabe o que vai sair. Corretamente. Né? Mas você espera o que pode sair aí, o que pode ter de decisão. Hoje a Mirage ela recebe em cerca de 436 mil reais de subsídio da prefeitura, né? Isso. E antes da pandemia ela tinha um ganho aí de cerca de 800 mil reais, se eu não me engano, mensalmente. Só que agora veio essa pandemia e acabou caindo bastante. Né? Você sabe mais ou menos qual que pode ser essa decisão? Adiantar um pouquinho pra gente, provavelmente o que pode ser? A correr aí, né? Correto. Eu, assim, vendo hoje a situação, nós estamos sentando com várias empresas, o nosso sindicato, Johnny, estamos sentando com várias empresas e as empresas estão colocando em mãos, em mesa, todas as dificuldades, e não é poucas, tá? Já estava difícil, agora está pior. Então nós estamos fazendo o possível. A única base que não teve dispensa de trabalhador foi a nossa base, foi a base do sindicato dos rodoviários de Sorocaba. E falando da Mirage, tô pedindo desculpa aí a todos, né, que a máscara de vez em quando dá uma atropelada aqui, mas a gente tem que se prevenir. A Mirage, ela tá com... do jeito que você falou, com esse subsídio, né, de 430 mil aproximado. Está cumprindo aí, né? Esse subsídio serve para pagar toda a folha dos trabalhadores, menos os benefícios, que é o ticket, o plano de saúde, o plano odontológico e tudo mais. E está trabalhando com 30% da frota. E se não estender mais, ou seja, se estender mais essa pandemia, é claro que a gente também não vai sair e vai defender que volte essa pandemia no pico alto que ela está. Nós temos que respeitar tudo isso. Só que o que a gente, né, espera? Que essa pandemia diminua, que esse pico abaixe e que volte ao normal. Quanto a isso, a arrecadação está sendo precária, não só na Mirage, como em vários setores e várias regiões. Está sendo ruim. A Mirage, eu tenho certeza que vai entrar com isso, vai fazer o pedido ao juiz, vai se manifestar e vai falar as suas dificuldades, né? E com certeza, como você diz, cabeça de juiz, ninguém sabe o que passa, como o próprio juiz está dando para os trabalhadores trabalhar até sem pagamento, que em Sorocaba deu isso, né? Sem pagamento, então a gente já pode esperar o que pode vir pela frente, né? Então é isso. Hoje nós estamos trabalhando só com 30%, a maioria dos trabalhadores da Mirage está em casa, mas ainda está recebendo, então o subsídio não foi cortado. E além disso, Johnny, tem um dinheiro desse subsídio que é da ação
do tempo da Aviação São Roque, porque todos que estão lá é ex-Aviação São Roque, né? E tem 60 mil que é depositado todo mês na conta dos trabalhadores, que eles também pagam uma parte que ele vendeu, assim, teoricamente vendeu para Aviação São Roque. Então é 460 mil menos 60 mil que é depositado todo mês aí na conta dos trabalhadores. E está passando por isso. E a empresa chamando para uma reunião, você vê que estava notificado de greve, nós tivemos que notificar a empresa de greve, porque o plano de saúde foi cortado e os trabalhadores ficou 15 dias sem plano de saúde. Como que pode, nessa plena pandemia, Em plena pandemia, né? e sem plano de saúde? Então o sindicato não teve outra opção a não ser a arma do trabalhador. Quando eu falo sindicato é o trabalhador, porque o sindicato é a voz do trabalhador. Não teve outra opção a não ser chegar junto. Falei com o prefeito, conversei com o prefeito foi o único que segurou, não deu a canetada para cortar o subsídio, porque ainda tem uns trabalhadores que estão mantendo. Mas sem plano de saúde, como é que faz? Como é que o trabalhador fica na mão? Você falou com o prefeito Cláudio Góes, né? Falou Isto. quando com ele sobre essa situação? Conversei com o Cláudio na terça-feira, segunda-feira, conversei com o Cláudio e falei, prefeito, tem 30% rodando. E nós vamos notificar a Mirage porque está com o plano de saúde cortado. O prefeito conversou com a empresa, nós já tínhamos conversado com a empresa e não teve solução. A solução foi a hora que a gente notificamos, fizemos a nossa parte, a empresa correu atrás com todas as dificuldades, mas a empresa estava dando assistência, estava falando a situação, a dificuldade, só que também não podíamos esperar, né? Você falou no caso com o prefeito no dia 28 de Isso, dia fevereiro. 28 de fevereiro. De fevereiro? Não, de março, desculpa. de 28 de março. Isso. E aí, Abril. quando foi ontem, foi pago. Foi pago, está livre da greve, por motivo do plano de saúde, até porque o sindicato ainda não colocou uma nota, mas quero dizer para toda a população, só que o sindicato, com toda a responsabilidade, a gente notificou. Jamais a gente ia tomar uma decisão idiota de deixar os agentes de saúde. Até nesse momento eu queria aproveitar essa oportunidade e parabenizar todos que estão na linha de frente, né, da saúde, que estão enfrentando isso dia a dia. Vocês trabalham em hospitais, em postinhos de saúde, que estão na área da saúde. Jamais a gente ia tomar aí uma decisão de tirar todos os meios de transporte, né, e deixar esses profissionais na mão. Mas foi o jeito, Johnny, que teve da gente voltar esse plano de saúde, né, com todas as dificuldades. Sim. Então a greve estava prevista para acontecer no dia 9, no sábado, então ela não vai ocorrer mais, né? Isso, não vai ocorrer mais porque já foi sanado ontem e o pessoal está com seu plano de saúde em dia e vida que segue. Entendi. Marcos, a gente sabe que aí nos autos do processo, acho que 1993, 2012, que vem correndo desde 2012, desde a época da Expresso Regional, sim, que acho que em depósito, acho que varia aí mais ou menos uns 350 mil reais, que deve ser usado em benefício dos ex-trabalhadores aí. Se, por exemplo, você sabe nos informar se caso o juiz acate essa decisão, porque, por exemplo, os advogados da Mirage, eles vão apresentar uma petição agora em 15 dias, o juiz vai ver se acata isso ou não, se eles estão com insuficiência de recurso. E você sabe nos informar se, por exemplo, com esse valor vai conseguir pagar pelo menos alguns dos funcionários, né, que espera vai para 9 anos já, né? Inclusive ex-funcionários, né, você na época e vários outros pais de família que está dependendo muito desse dinheiro aí. Correto. Olha, vou dar minha opinião agora como representante. Eu acho que assim, Johnny, na hora que cair esse dinheiro tiver no caixa judicialmente, como também nós sabemos que ali tem um aluguel, né? Tem um preço de aluguel, está alugado pela Mirage, né? Está alugado pela Mirage, tem um dinheiro em caixa. Unir esse dinheiro, unir o pagamento e chamar para uma assembleia. E todos decidirem, mas aquela assembleia que tem que vir a maioria. Decidiu, eu acho de bom tamanho a gente começar já a distribuir esse dinheiro. Apesar que, né, não é fácil entrar num consenso, mas são 8 anos. Então, decidiu, na minha opinião, e como representante, nós temos que fazer uma assembleia e decidir o que a gente vai fazer. O que for melhor para o trabalhador, nós vamos fazer. Ah, com certeza.
Bom, só para poder finalizar, né, a gente já falou que no sábado não vai acontecer A a paralisação. paralisação, ela continua, né? Bom, a princípio é isso. Você tem algum outro recado para poder dar aí para a população, para os ex-funcionários da Expresso Regional, que nos acompanhou um pouco aí para a gente? Infelizmente não teve, né, nenhum ex-funcionário que fez nenhuma pergunta aqui para a gente, por mais da divulgação que a gente fez, mas não teve nenhuma pergunta aqui ao vivo. Você gostaria de fazer alguma outra pergunta, falar mais alguma coisa? Eu gostaria de só nesse momento pedir, como eu já falei anteriormente, ter mais um pouco de união, o pessoal responder. Nós temos um grupo fechado, vocês sabem disso, um grupo só dos trabalhadores da Expresso Regional. Eu mesmo sou um dos que quase nem manifesto, mas gostaria muito que mantesse o respeito, né? Mantesse o respeito naquele grupo e também mantesse uma decisão concreta. Eu queria te parabenizar pela atitude, tá? Que você teve e está tendo. Eu queria parabenizar também o Wellington, que também tomou frente, né? Aí de umas coisas aí que eu vi vocês coordenando para organizar esse pessoal. Nós temos que estar organizado, porque nós estamos falando em 180, nós estamos falando em várias famílias, em vários pais e mães de família, e manter unido, e não se dá como perdido, porque nós estamos falando de terreno, nós estamos falando de propriedade, né? Nós não estamos falando de sucata de ônibus que se acaba, que fica ao relento e se acaba. Ficar unido, entendeu? A gente se unir mais, ter mais ideias concretas e falar o essencial naquele grupo para a gente ter uma direção. Eu queria também parabenizar em nome do Dr. Marcelo, que também tem feito um trabalho legal. Qualquer Rodrigo. coisa. Do Rodrigo, né? O Rodrigo, perdão que eu esqueci do Rodrigo. O Rodrigo também fez um belo trabalho e faz também nessa parte aí. E eu queria parabenizar o Dr. Marcelo por estar aí sempre respondendo. Às vezes não é o advogado, um advogado não é bom. Não é isso. Nós temos que pedir encarecidamente para o judiciário, para dar uma atenção para os trabalhadores nas partes de decisão, para a gente não perder tempo, né, para que todos os trabalhadores venham usufruir ainda desse pedacinho de vida que nós tivemos na Expresso Regional, que não venha perder totalmente. Só para poder finalizar também, esqueci até de falar, hoje a garagem estava avaliada em quase 7 milhões, né? Só que para ser vendida, ela pode ser vendida judicialmente por decisão judicial, no caso, pela metade do preço, ou seja, 3 milhões e meio, 3 milhões e 200. Então essa foi a proposta que a Mirage ganhou e está esperando aí os 15 dias aí que o juiz pediu, né, para eles se manifestarem. E era 6 milhões e meio, né, o valor da garagem. Sim, 6 milhões e meio. A dívida dos trabalhadores hoje chega em quanto, em média? Hoje, Johnny, a dívida hoje para sanar, você sabe que tinha também uns outros também que, tipo posto de gasolina, essas coisas todas, que nosso advogado lutou, batalhou e hoje fica pelos trabalhadores. Mas enfim, para hoje, para sanar todas as dívidas, em torno de 2.900 a 3 milhões e 200, entendeu? Para resolver a situação de todos os trabalhadores. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro nessa situação, né? Muito dinheiro. Mas fé em Deus e a gente vai chegar lá e todos vão receber. Não podemos perder a esperança. Com certeza. Domingo vai ser no Dia das Mães. Aproveitar aí essa sexta-feira, aliás, esta Quinta-feira. Essa quinta-feira, desejar desde já um feliz Dia das Mães para todos. Né? Gostaria de falar alguma coisa para o Dia das Mães? Eu gostaria de parabenizar, né? Tem a minha rainha que está lá no Paraná, talvez, né? Estarei lá no final de semana dando um abraço nela. E parabenizar todas as mães, né, deste Brasil, todas as mães, que Deus abençoe, que seja não só nesse Dia das Mães, mas que todas as mães, que não é fácil, que cuida da casa, cuida da família, né, dos filhos, que Deus abençoe, que Deus proteja e que tenha mais e mais emprego, né, que venha passar essa pandemia, que nós venhamos durante essa pandemia se proteger, ficar em casa, né, e que todas as mães tenham aí um ótimo Dia das Mães no domingo
e que Deus abençoe ricamente a todas as mães. Amém. Laurindon, Força Marcão, Franciele Ferraz, isso aí, meu rei, vamos avante. Bom, a princípio é isso, não teve nenhuma pergunta dos internautas, nenhum acompanhamento aí dos ex-funcionários. A gente vai tentar verificar, ver se a gente consegue fazer uma outra live daqui uns 20 dias para ver qual que foi a decisão, né, da Justiça quanto à Mirage, apresentando as suas alegações aí, né, para o juiz, o que eles vão falar, né, e se vai conseguir pagar aquelas 2 parcelas maiores ou não. E esperamos que sim, esperamos que dê tudo certo, a gente torce por isso, tanto que para conseguir um outro comprador, principalmente nessa época de pandemia, vai ser bem complicado, né? A gente sabe disso, então por um outro lado a gente torce para que dê tudo certo, e a gente sabe que não é uma proposta das melhores, né, de 59 vezes de 50 mil, mas a gente torce para que dê tudo certo. E a gente vai verificar a possibilidade de uns 20 dias aí, depois dessa decisão, voltar numa live ao vivo aí para falar um pouco dessa decisão do juiz, esse protocolo final aí das alegações que a Mirage vai fazer. No princípio é isso, a gente agradece a todos que esteve acompanhando aqui essa live ao vivo, né, diretamente daqui da cidade de São Roque, e a gente vai estar acompanhando. Só para poder finalizar, os horários dos ônibus da Mirage estão operando em dia de semana, horário de feriado, como é? Isso, a Mirage está operando de segunda a sábado, né? Está operando com 30% da frota e com pretensão para chegar até 80%. E eu queria nesse momento, aproveitando a oportunidade já nas despedidas finais, Johnny, porque teve um questionamento, inclusive, eu acho que por vereadores, alguma coisa assim, também de população, que estava falando que os ônibus estavam superlotados, que o sindicato estava impedindo de colocar mais números de ônibus. Pelo contrário, jamais. Né? Tem um acordo feito, né, pelo tribunal e também pelo sindicato e pela prefeitura, que ambos, em consenso, poderia aumentar o número de ônibus, que pode ser de 30, 40, 50 até 80%, isso na pandemia. Então, o número de lotação não é o sindicato que está segurando, a empresa fica à vontade para colocar o número de carro até 80% na pandemia à vontade. Então é isso que eu queria deixar bem claro. A Mirage está operando, menos no domingo, mas a população está sofrendo, né? Está sofrendo muito com a falta de carro, mas eu creio que, se Deus quiser, logo nós vamos saindo dessa dificuldade e os ônibus vão estar circulando aí em todos os bairros na conformidade. Esperamos, assim esperamos. De segunda a sábado eles estão operando com horário reduzido, no caso, né? E domingo e feriado não opera. Não opera. Tanto quanto a empresa Viação Piracicabana, né? Também. Piracicabana. Os horários para Sorocaba, todos eles, né? Isso, tudo reduzido. Está trabalhando tudo reduzido. Então, a população tem que se programar, entrar no site, ligar na empresa para não ficar na rua, né? Porque tá trabalhando somente o essencial. Vale lembrar também que os horários da empresa foi publicado tudo aqui na nossa página, estão todos disponíveis, horários de Viação Piracicabana, horário de Sorocaba e todos os horários municipais e intermunicipais aí. Bom, a gente termina essa live, a gente agradece aos que participaram e desejamos uma ótima tarde para todos vocês aí.